Olá, boa noite, gente. Hoje, dia 9 de maio, um clássico do mundo infantil completa 18 anos. É o Castelo Rá-Tim-Bum. Em 94, foi ao ar o primeiro episódio e desde então vem conquistando gerações diferentes. Então é um dia para comemorar, né, gente? E para isso, o SEMAIS reuniu pessoas importantíssimas que ajudaram a fazer esse clássico da televisão brasileira. E hoje você também pode participar do programa, é só você mandar um comentário, uma pergunta pelo chat ou pelo Twitter com a hashtag Castelo18anos. E também tem agora um site casteloRá-Tim-Bum.com.br para você acessar e ver todas as informações do Castelo Rá-Tim-Bum. É isso aí. Aqui com a gente no estúdio está o Cal Hambúrguer, diretor e um dos criadores do Castelo. Também com a gente, Silvio Galvão, que fazia parte dos efeitos especiais. E já também ao vivo com a gente, o figurinista Carlos Alberto Gardim. Vocês já podem ir mandando as suas perguntas pra gente, mas enquanto isso, vamos ver o que o elenco do Castelo Rá-Tim-Bum tem para dizer sobre esse programa. 18 anos depois é uma loucura, porque não parece que faz tanto tempo e também parece que faz uma imensidade de tempo. Talvez essa seja a mágica do Castelo. É que nem assim, um caso de amor. Às vezes você tem um caso de amor na sua vida e que talvez não se repita. Podem ter outras histórias belas e tudo, mas aquela foi muito especial. E eu acho que a gente teve uma oportunidade incrível de participar desse momento da TV Cultura e nas nossas vidas, fazendo o Castelo. Estávamos todos contando uma história que nos interessava e exercendo dignamente muito bem a profissão. Ouso dizer que o Castelo Rá-Tim-Bum tenha sido uma obra de arte na televisão. Por isso ele dá tantas versões, ele virou um clássico, porque é uma obra de arte na televisão. Muito pouca gente tem a honra e a sorte de fazer um clássico, né? Eu tive essa sorte, eu fiz um clássico. Olá, olá! Este é meu irmão Perônio! E esse é meu irmão Perônio! Eu tenho quase certeza que eu sou o Tíbio. Ah, nesse caso então, eu sou o Perônio. Pensando melhor, eu tenho certeza, eu sou o Tíbio. Que talvez se demore para se repetir, eu francamente espero que não, que venham outras obras de arte, outros momentos de graça em muitos lugares. Eu tive a oportunidade de viver isso. O que faz um clássico, eu fiquei me perguntando, isso é uma coisa que eu fico me perguntando sempre, eu não consigo ter uma resposta. Eu acho que é por isso que até hoje você vê o programa e você vê ele extremamente atual, porque ele não se prendeu a cânones, o clássico não é, vamos dizer, aquilo que é dogmático, que é canônico. Pelo contrário, é aquilo que nasce justamente de uma visão extremamente viva, vamos dizer, construída a partir de uma relação, né? Vamos dizer, de um trabalho intelectual, de um lado, mas de um trabalho lúdico, do outro lado, muito forte, e da consciência do papel que a obra iria ter. Eu acho que é por isso que o Rá-Tim-Bum, até hoje, você vê um programa, parece que foi feito agora, né? E aí, Cal, por que você acha que se tornou um clássico o Castelo Rá-Tim-Bum? Menina, que pergunta difícil. Eu acho que primeiro porque ele conseguiu um balanço muito interessante entre o entretenimento, a magia, que é a coisa mais importante da televisão, e juntou isso com conteúdo, um conteúdo interessante, livre, apesar de ser um conteúdo educativo, muito libertário. E como é que você foi para lá, Cal? Como é que surgiu essa oportunidade de dirigir? Eu fui o mais sortudo dessa história toda. Porque eu cheguei na televisão Cultura, na TV Cultura, e a TV numa época brilhante, que muita gente muito boa estava aqui dentro. Muitas delas estão aqui hoje, o Silvio, o Fernandinho que está ali atrás, comandando esse gato maravilhoso, o Gardim que está ali. E muita gente, muitos autores, a televisão era um lugar efervescente. E eu dei a sorte de cair aqui e tive que remar forte para alcançar a turma, viu? Porque eles estavam já fazendo programas infantis de muito boa qualidade, um atrás do outro. E eu tive que me esforçar para entrar no ritmo deles. E, enfim.
Agora, uma sorte. dá uma olhadinha nessa entrevista aí, ó. Vê se você reconhece esse rapaz, Cal. Me vem imagens assim de coisas que eu assistia quando era criança. Então são referências da minha infância que estão meio em volta, assim, sabe? Então acho que eu acho que eu busco o olhar de quando eu era criança. A primeira coisa que eu pensei era de fugir do estereótipo de castelo de contos de fada, o castelo de bruxa, ou castelos europeus, fazer uma outra coisa. A primeira coisa era que era um castelo que ficasse dentro de uma cidade, não era mais a história de um castelo em cima da colina. O interior dele teria que ser uma coisa alegre, e misteriosa e ao mesmo tempo alegre. Parece meu filho. E aí, Cal? 18 anos depois, como é que você ainda vê o castelo? Com muito orgulho, muito carinho e ainda com uma qualidade incrível, né? Ele realmente é um programa que não perdeu a atualidade. Não fosse a coisa técnica, né, da imagem, que atualmente as imagens são HD, são muito mais poderosas, muito mais definidas, assim. Não fosse isso, seria um programa atual, poderia ter sido feito ontem, como disse o Mamberti, Raios e Trovões. Cal, tem uma pergunta do chat feita pela Maria, que ela quer saber se teve algum programa infantil da sua época, como marcou a geração dela, a minha, e a da Gabi também. Tiveram, né? Brasileiro eu não lembro, talvez o Vila Sésamo, que é um programa americano, mas que foi feita uma versão brasileira aqui na TV Cultura, inclusive. Acho que os outros são estrangeiros. O Batman, para mim, me marcou muito programas mais estrangeiros. Acho que na TV brasileiro... Não, teve um que chama As Astrais, mas eu não lembro direito como era. Muito menos eu, que não era da sua época. Você quase era na época. Silvio, você fez todos os efeitos especiais do castelo na época que não tinha computação gráfica. Computação gráfica, exatamente. Esse é o conforto real, né, que aconteceu. Um conforto? O conforto, é porque hoje, por exemplo, eu sou um profissional que não sou tão utilizado devido a esse advento. Então, assim, era muito mais desafio você trabalhar com chroma key, com traquitanas, ainda mais chroma keys que era absolutamente difícil de recortar, as coisas eram meio difíceis, então a gente se apelava totalmente para o conceito, essa coisa de a gente, o truque do mágico, como é que chama a atenção para poder não ver o truque, como é que está um cara agachado atrás, manipulando o boneco, deitado de forma desconfortabilíssima. Quer dizer, isso foi a nossa realidade o tempo inteiro, né? E, assim, a gente tinha uma coisa assim de querer sempre mostrar para ele, que estava vindo de fora e era da área de publicidade, era um diretor na época, para a gente era assim, uma coisa assim de ter o compromisso de sempre mostrar algo surpreendente. Então a gente tinha esse desafio. Então sempre a gente queria que ele chegasse no estúdio e visse uma maquete de discussão cenográfica hiperrealista em cima da mesa. Ele teve esse luxo, né? Nossa, não, a história da abertura do programa, que já é um clássico, né? A gente discutindo como que a gente vai fazer o castelo, vamos fazer com desenho animado, e o Silvio falava, não, e ficou eu me lembro vagamente que ele ficava só dando uma boicotada nessa coisa do desenho animado e tal, e foi arrastando, a gente foi arrastando essa decisão, até que um dia ele falou, agora vem ver aqui, e mostrou esse negócio pra gente, que é a maquete do castelo. Isso. Que ele estava construindo escondido da gente, e apresentou esse negócio, todo mundo caiu o queixo. E aí ele falou da abertura, ele quis para abertura e foi aquele luxo todo, né? Incrível. Você falou que tinha dificuldade para recortar e tudo, e o Marcelo Oca falou outro dia que foi inspirado na obra do Gaudí.
Sim. Como que foi para concretizar isso com todas as dificuldades? Olha, na verdade não foi uma dificuldade. Isso daí é uma técnica que se usa em Hollywood no conceito de cenografia para poder a gente ter uma linearidade em tudo que se faz. Já que já muitos departamentos cuidam de muitas coisas, então como é que nós naquele tempo não tinha aquela imagem do diretor de arte, né? A gente tinha departamentos como rola em televisão. Então eu era chefe do meu, o Marcelo Oca, chefe do dele, então tinha aquelas coisas de brios departamentais. Então, para poder linear isso, então a gente apresentou para o CAL vários autores. A gente tinha um profissional conosco, que ele era muito interessante, porque ele trabalhou no Tinititá, na Itália. O Antônio, né? O Antônio. E Qual ele... é o sobrenome dele, Silvia? Putz. Eu esqueci também. Bom, mas O ele Antônio, tinha... cenógrafo brilhante, Um cenógrafo brilhante. É. E ele tinha essa coisa de mostrar para nós essas questões técnicas que avaliavam um processo, né? Então, a gente apresentou vários. Apresentamos Miró, apresentamos o Gaudí, apresentamos alguns autores. E ele simpatizou com o Gaudí por causa da sinuosidade das formas. Assim, a gente mostrou vários exemplos e tal. E aí ele bem colocou isso, né? Falou assim, tudo bem, eu aceito o Gaudí, mas eu não queria que fosse um castelo europeu, né? E aí eu me lembro que eu morei ao lado da Casa das Rosas, na Paulista, né? E aí a gente falou assim, não é esse castelo que ele está pedindo, né? Porque ele tinha o tio dele que era do Bexiga. Isso. Então teve uma época que ele ficou muito ficcionado que esse castelo estaria no Bexiga e tinha aquela característica de casarão do Bexiga. Isso. E o porão, daí nasceu o porão do professor Vitor, né? Que esse porão já no pré-roteiro já existia, que era justamente o porão do Flávio Império trabalhar né, na casa dele, uma casa que até conheci, muito interessante, né, e era essa casa que ele deu como referência. E nós saímos da casa, falando assim, não, mas não é isso, meu Deus, o que a gente faz? E peria que era polêmica, porque a gente pensava no castelo, havia a oportunidade de fazer uma coisa. De brilhar. E ele está querendo simples, ele está querendo simples, um casarão, né? Vamos fazer esse casarão virar o casarão. O casarão da Morgana. E aí nós direcionamos na questão da Casa das Rosas, que foi interessante e que foi transformando aquele... Então, como seria um rico da Avenida Paulista, sem limite de dinheiro, construísse uma dessas mansões no estilo Gaudí. Então, a gente encontrou o ícone. E isso é tudo numa produção. Quando você acha o coração. Né? É isso. E o coração é o palacete da Morgana. Inclusive, a Morgana é o motivo do próximo VT, que foi um episódio que marcou todos vocês. Vamos ver? Outro episódio que eu recordo claramente foi o episódio do aniversário da Morgana, onde estavam todos do elenco. O Sérgio Manberti estava trabalhando em Brasília, fazendo o castelo, estava uma loucura. E tinha uma cena que o Sérgio saía de dentro de um bolo. E era um bolo cheio de vela aqui. E ele ficava sentado ali, o pau comendo. A gente com texto pra cá, pra lá, Morgana, Tibi Perônio, não sei o quê. Cortava, ele subia. E todo mundo em volta. Dando texto. E dava errado. Bicho, aí sabe quando você fala, puta, tá dando certo, eu acertei, que ele acertou, puta, o cara vai subir. Tum. Nada. Aí eu fiquei esperando a gravação ali. Eu também fazia teatro, esse negócio todo. Aí eu acabei adormecendo, né? Ele dormiu e pegou fogo. Começou a pegar fogo, né? Na verdade, a equipe já veio com os extintores de incêndio, porque ele dormiu. Então, chegou uma hora, ele não saía. A vela começou a derreter muito e começou a pegar fogo. A gente tocando a cena, não parava e o Sérgio não saía. A gente tem que tirar a tampa e acordar o Sérgio. Uma vez que juntou todo mundo que se gostava, que não se via nunca. Era todo mundo rindo, ao mesmo tempo nervoso. Pessoas que a gente nem encontrava, por exemplo, o Tibi Perônio, o Henrique Streuter e o Flávio de Souza, que a gente não encontrava para gravar, porque eles gravavam em outro estúdio.
de repente estava ali, de repente encontrar e juntar todos os personagens que eram sempre convidados, por exemplo, Patrícia Gaspar como Caipora, aí você pega o Bogô com o Eduardinho Silva, todo mundo junto ao mesmo tempo. Pois é, imagine que eu estava vindo para a festa quando encontrei aquele sujeitinho horroroso do Dura Bobinha. E ele me disse que a festa seria no outro lugar. Mas pelo visto eu cheguei a tempo. E aí, Silvio, o que você fazia quando rolavam esses imprevistos, hein? A gente tem que ter jogo de cintura, Nossa! né? Aí, assim, teve o pior imprevisto, que quando teve a enchente e que subiu o nível de água 1 metro do cenário inteiro. Quer dizer, a gente no ar, os programas todos acontecendo, a gente super emocionado pelo sucesso que a gente já previa que iria acontecer. O cenário, a parte principalmente que era o piso, que era todo de mármore, todo de... Nossa, foi uma loucura. Teve de refazer? Viramos noite, deixando tudo ok, para poder continuar gravando. Foi uma loucura. Imagina. E pra você, Cal, como que era dirigir tanta gente no set? Minha filha, não é fácil não, viu? Mas sempre muito divertido, sempre, muito. O astral sempre foi muito alto, assim, e foram muitos episódios, né? A gente gravou durante muito tempo, foram 90 episódios, né? E a gente não parou, a gente começou e foi até o final. Nem lembro quanto tempo, deve ter sido quase 1 ano de gravação. E sempre muito divertido. E não era fácil, né? Porque a maquiagem, tinha muita maquiagem, tinha boneco, o pessoal fica lá atrás do boneco. Fernandinho, eu vou te mostrar daqui a pouco. Então eu vou pra te ver, olha lá. Gente, que barulho é esse? É um miado. Estou aqui. Um pouco mais velho, mas estou aqui. Mas nem parece. O tempo não passou pra você. Ora, é bondade sua, rapaz. Gente, que fofura. Eu não acredito que eu tô te vendo de verdade. Era meu sonho. Ai, que vergonha. Conta suas histórias pra gente. Como que era na época do castelo? Ora, foi uma época muito agradável, sabe? Era uma delícia habitar aquele castelo que sobreviveu, como disse o Silvio, até a enchente, não é? Foi muito bom mesmo. Gato, você não podia faltar num dia como esse, né? Não, quando acham que eu já fui embora, eu estou aqui ainda. Que loucura. E aí, temos perguntas, Paulinha? Temos. Você falou que foram 90 episódios. O que o pessoal não sabe é que todos os 90 estão na íntegra no site www.casteloRatimbum.com.br. Mas isso é uma coisa muito legal. O aniversário de 18 anos do Castelo está sendo comemorado num programa de internet. Isso eu achei genial. O Brandini, você é um gênio, cara. Tem tudo a ver, porque é um programa inovador e agora, no 18 anos, já inovando de novo. E sabe quem é genial também? O Leandro Leite, que mandou uma pergunta pra gente pelo chat, que você também pode mandar, ou com a hashtag no Twitter, Castelo18anos. O Leandro perguntou qual foi o episódio mais marcante pra vocês. Puxa vida. Não deve ser fácil. O Silvio já sabe. Você sabe? Sei. Qual que é? Foi o do Etevaldo, porque o Etevaldo, ele faleceu, né, durante as gravações. E aí foi muito interessante, foi a ideia sua, chamou a irmã, uma atriz, queria justificar a ida do Etevaldo, e aí falou que ele ia morar com a estrela, com a constelação mais distante e que não ia ter mais acesso à Terra. Putz, é verdade. E foi assim, o estúdio todo ficou muito emocionado, porque ele era uma pessoa muito legal, muito querida. Pois é. Então foi muito interessante esse episódio. E o seu, Cal? Olha, não sei, viu? Quer fugir da O primeiro é muito... O primeiro foi muito legal de fazer, mas não sei, não. Eu acho que todos são especiais. Bom, como o Silvio disse, o ator Wagner Bello faleceu antes de gravar o último episódio, né? E os atores relembraram um pouquinho dessa fase tão delicada. Vamos dar uma olhada. A morte, assim, do Wagner Bello, pra gente, eu acho que eles tiveram todo um cuidado pra contar, assim, principalmente com as crianças.
mas é lógico que foi algo impactante, assim, pra gente. E eu lembro que, inclusive, eu acho que depois da morte dele, a gente gravou um episódio que falava de morte, porque também era um dos temas, e é um dos temas que tem que ser tratados com crianças. Então, a gente acabou gravando, que era um episódio que falava da morte de um passarinho e etc. Zezé? O que aconteceu com ele? Eu acho que ele não tá respirando. Olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Espera um momentinho. Não há nada mais o que fazer. O Zezé morreu. Foi muito rápido. Se minha memória não falha, foi em 2 semanas, assim. Foi um negócio assim, a gente gravou junto. Eles faziam um negócio no fundo do mar, que o Etevaldo ia pro fundo do mar. A gente conversou um monte, inclusive disso. Eu falei, cara, Bela, como é que você consegue, bicho? Porque eu achava que só eu que sofria aqui, né? Por causa da Bárbara, não sei o quê. E ele super tranquilo e tal. Aí nesse dia, eu tava ali e falei, cadê o Bela? Ele passou mal e foi pro hospital. Eu falei, passou mal. E aí deu 2 semanas, ele morreu, cara, faleceu, assim. Então foi... minha preocupação maior, assim, foi com as crianças, né? Porque elas tinham um envolvimento muito forte com ele, com todo mundo. Foi complicado, principalmente por causa das 3 crianças. E foi muito difícil ali, porque ele morreu no dia seguinte, a gente estava gravando. A gente teve que lidar com a morte no meio de um processo de criação, mas também é uma coisa, nesse sentido, educativa no interno do processo para aquelas 3 crianças. Eu acho que aquelas 3 crianças saíram fortalecidas dessa questão. Não só as 3 crianças, como todos nós. E foi muito louco, porque mesmo com a morte do Wagner, e geralmente ser um momento ali de tristeza, eu acho que assim, ele passava tanta alegria para todo mundo, e a gente era uma equipe tão bem-humorada e estava fazendo algo tão legal que, claro, todo mundo ficou muito triste, mas todo mundo triste, porém, sabe, satisfeito de ter trabalhado com ele, de ser um cara sensacional, um cara de ter feito parte do projeto, mesmo por tão pouco tempo. Acho que eu cheguei no lugar errado. Ué, mas vocês estão aqui. Mas aqui não é aqui. Mas o que é isso aqui? É uma praia! Uma praia! E o que é uma praia? E aí, gente, como é que foi lidar com essa perda, hein, Cal? Não foi... uma tristeza, mas como o Luciano falou, ele tá no programa até hoje. Agora, muitas outras pessoas que não aparecem no programa foram muito importantes, né? Vou começar pelo Flávio de Souza, que criou o programa junto comigo, Ana Mulaert, que foi a coordenadora de textos, a Bia Rosenberg, que era a chefe de departamento na época, do departamento infantil juvenil, os roteiristas, o Tacos e a Cláudia Della Verde, enfim, tem muita gente, todos os câmeras que se envolveram, eu me lembro da equipe muito envolvida, os câmeras, o diretor de corte, o diretor de estúdio, todo mundo, foi uma equipe que se entregou muito ao projeto, era sempre a mesma equipe, né? Então, são as pessoas que estão atrás da câmera, que a gente não vê e que realmente, sem eles, a gente não teria feito esse programa. O Gustavo Souza também pergunta de outro momento emocionante. Como foi a gravação do último episódio do Castelo? Muito choro na gravação? Caramba, não me lembro. Eu me lembro que tido. na minha escola eu fiz abaixo-assinado para voltar ao Castelo Rá-Tim-Bum. Chegou em você isso? Não. Não, claro que sem noção. Mas não foi alegre, assim, não foi bom parar. Porque por conta disso, todo mundo tão envolvido e achando tão bom, era tão divertido vir aqui ficar gravando, fazer o programa, é muito trabalhoso, né? Foi um programa trabalhosíssimo, assim. E só graças à liderança do Roberto Mulaert, que era o presidente da TV naquela época, e da Beth Carbona, que era a diretora de programação,
que a gente conseguiu fazer, porque é um programa muito caro. Você mostra o Castelo Rá-Tim-Bum para as pessoas de televisão, eles não acreditam, eles falam, vocês estão loucos, quem é o louco que fez esse negócio? Porque é muito caro, é cheio de detalhe, é muito perfeccionista, é um negócio de outro mundo, assim. E então parar não foi legal, não foi assim, para mim foi uma das fases mais felizes da minha vida. Meus filhos eram pequenos, então eu estava super envolvido nesse universo. Aliás, eles me ajudaram bastante, serviram de cobaia para muita coisa. A Silvia está perguntando dos seus filhos, se você levava eles para assistirem as gravações. Eles vieram algumas vezes, eles têm algumas lembranças, assim. Eles me contam que tinham um pouco que era um negócio muito mágico. E com um certo receio, assim, porque entrar num estúdio de gravação já é uma coisa diferente, né? E num castelo ainda, de bruxa. Então, eles têm lembranças boas e fortes, assim, dessa época. Você também pode fazer igual a Silvia, igual o Gustavo, e mandar a sua pergunta ou seu comentário pro programa. É só mandar na hashtag pelo Twitter Castelo18anos ou aqui no chat mesmo, no site. Também não deixa de assistir, de ver todos os episódios que estão no casteloratimbu.com.br. Silvio, muito obrigada pela participação. Legal. Você curtiu? Muito emocionante estar aqui, assim, eu me senti muito lisonjeado por esse convite e realmente tenho muitas saudades. Foi uma coisa que nunca mais eu consegui repetir em todos os setores, lugares que eu trabalhei, foi justamente essa interação da equipe e eu levei como aprendizado e hoje eu acho que por não acontecer determinadas coisas na televisão brasileira é porque são muito frios nas metodologias e esquecem essas questões de interações, essa questão familiar nos processos. Então, acho que a gente só consegue isso hoje em 35 milímetros, em cinema, em filme, porque ficam juntos sempre, mas a gente no Castelo, a gente teve um prazo que era inconcebível na televisão brasileira, que é 1 ano de produção. Isso não existe em lugar nenhum e nunca existiu. Quer dizer, um dos fatores da gente fazer algo rico e caro. Claro. Quer dizer, na época eu falei assim, ou a gente investe em grana ou em tempo. E pessoas também, porque na época o Collor começou a perseguir o cinema e a publicidade, e apareciam pessoas aqui de altos talentos de efeitos especiais, procurando emprego, falava assim, Silvio, fica aí comigo aí 1 ano, que o mercado está em baixa, estou precisando ficar por aí. E eu tive aqui Shioji, eu tive aqui Ney Sakai, uma equipe incrível, que hoje estão no mercado atuando como pessoas de alto nível. Demais. Obrigada por ter vindo e parabéns pelo trabalho genial mesmo. Genial. Queridos. Gente, quando nós vemos o Castelo, hoje em dia, 18 anos depois, passou o Silvio, passa. Quando a gente vê o Castelo hoje em dia, 18 anos depois, a gente tem a impressão de que os anos não passaram, né? Como a gente comentou aqui. E isso se deve muito ao figurino atemporal, pensado por Carlos Alberto Gargin. O grande. O grande. Era lindo o figurino, era lindo, porque o Gargin que fez, que é feríssimo, né? Era cheio de detalhes. A peruca, a faixa, aí tinha um óculos, tinha um negócio... é uma boneca, né? O Flávio olhava e fazia assim, ó, para a câmera, para saber qual era ele. Eram 2 meias, tinha aquela sainha de veludo, tinha as unhas, né, as unhas postiças, delineador embaixo, delineador em cima... cílios postiços para cima e para baixo, óculos, a bolsinha. Se era uma criança de 300 anos, uma coisa que eu discutia com o Cal e com o Flávio e com o Gargin, que fez o figurino, que seria muito interessante se o Nino tivesse elementos de diversos momentos da história no figurino dele. Não era só tinha pele e pelo de vários animais, de aves, era um mix. A caipora era um closet da selva. Ele tinha um coletinho que era do século XVIII, tinha uma calça que era da década de 70, tinha aquele cabelo que era medieval, era um pajem. Então ele tinha vários elementos de possibilidades históricas diferentes. A gente passava cola e aí era pelo mesmo e ficava colando assim, que era uma sensação horrorosa.
Por exemplo, pensar em ir ao banheiro era uma ideia que você tinha que cortar da cabeça por um bom tempo. Você entrava no estúdio para gravar, sei lá, às 10 da manhã, aí segunda onda, porque tinha que tirar tudo aquilo, era uma complicação. Às vezes tem mudança de cabelo, que era um cabelo que a gente tinha tentado a primeira vez, tinha um chapéuzinho, que era um chapéuzinho meio à la turca, assim, até chegar naquele formato daquele cabelinho de pajem, com aquela anteninha. A gente chegou, a gente sentou e maquiou, e quando eu olhei, cara, o cara tava igual, bicho, a gente tava igual. Mas, ao mesmo tempo, aquela roupa, aquela indumentária, aquela loucura toda, era aquilo que fazia descer o personagem, né? Assim, no sentido mais transe da história. Então foi este tipo de comportamento, e foi muito livre na criação. Os cabelos lindos, mano. Oba! Até que enfim, cara, saiu um pouco do roteiro esse negócio. Estamos aqui com um figurinista grandioso, estava todo mundo te elogiando pra caramba. Carlos Alberto Gaddim, eu queria saber qual é o segredo para você ter feito um figurino tão clássico e ao mesmo tempo tão atual. Porque eu tava olhando os anéis da Morgana e eu queria pra mim agora, porque tá super na moda de novo. Então, o Castelo foi uma coisa muito importante, assim, de repente ser convidado para estar fazendo já pelo Cal, né? Para mim foi um máximo, porque putz, oportunidade de estar num projeto super arrojado e eu tratei como tal também, né? Eu cheguei para surpreender o Cal, porque o Cal, se você não faz nele um sopetão nele, ele não aceita muito. Ele vai titubeando, vai te enrolando nas decisões. Fala assim, eu gostei, mas não gostei muito. É isso, mas não é muito. Mas é legal. E nisso, acho que o que a gente mais pegou na discussão assim, foi com o Nino, realmente, né? Porque de todos os personagens eu cheguei com uma cartela de cores. Já cheguei chegando, né? Eu li a sinopse, cheguei para o Cal já com uma boa parte do meu projeto encaminhada, toda coisa meio andada. E o Nino barrou, porque o Nino também, pela concepção do Cal, a princípio, não sei se ele não queria uma criança, ao mesmo tempo apareceu o Cássio, que era um puta de um ator, e de repente tinha que rolar uma coisa legal com isso. O Nino, na realidade, ele teria uma importância muito grande dentro de tudo isso, e ele se difundiu um pouco no meio da Morgana, do Dr. Vitor. Ele não, dentro desse núcleo dos habitantes do castelo, ele tinha a mesma coloração. Então, no fim, ele ficou meio pastelado com aquilo. Tem personagens visitantes, né? Que, de repente, cada um tem uma linguagem, assim. Os moradores do castelo são todos em patchwork, tudo foi feito com retalhos de tecido, então foi tudo muito trabalhoso, né? Para todo mundo da equipe, todo mundo teve que se dedicar muito, tantos maquiadores, cabeleireiros, enfim, que a gente foi chegando com uma estética muito over, né? Tudo é over no castelo, nada é simplesinho. Então, de repente, falar assim, vamos fazer uma coisa básica para esse personagem, não existe. Aí na padaria, assim. Né? Então, o cenário é over, os figurinos são over e tudo. É verdade. Eu acho que isso que dá coragem, né, de fazer um negócio desse, né? Então, eu, de repente, piro nisso, porque, de repente, eu acho que um programa diário, ele tem várias nuances que você tem que descobrir no dia a dia da história ali. Então, se eu faço um figurino todo monocromático, não vou dizer que não tem. A Penélope era, mas era a única dentro de tudo isso, mas também era então, pelúcia, cor de rosa. Vários tons cabelo, de rosa. Cor de rosa. E, enfim, de Tinha repente... algum preferido, assim? O Etevaldo. O Etevaldo é uma obra-prima. Com os dedos que parecem pirulito. O Etevaldo e, de repente, acho que Morgana pra gente também foi muito comovente. Morgana, claro, né? Pela sua importância. Eu fiquei esperando e guardando dinheiro para fazer a Morgana. É verdade, eu achava assim, eu lembro. Não, não pode gastar mais, tem um vestido da Morgana. Nossa, é um vestido maravilhoso, né, gente? Vamos combinar aqui. Não, ela é toda de cristais, Nossa, da Baviera, lindo. sei lá, do Odisseu, enfim. Ela tem todo
um tratamento aí de... Mas é importante, né? Os atores todos falaram que a importância de vestir o figurino para entrar no personagem, né? Como que era para você, para dirigir o ator com o figurino? Só dirigia quando ele vestia o figurino, porque você vê o Cássio sem o figurino do Nino... Você não enxerga. Não é o Nino, né? E, então, quando eles entravam no estúdio com figurino, já era um passo andado, já estavam dentro do personagem. E o que te inspirou? Para o Castelo? Tudo, né? Tem tanta coisa. Tudo, tem tanta coisa. Eu fui fazendo uma pesquisa muito extensa também, assim, né? Para chegar a várias conclusões ali de que eu faria com cada personagem. Enfim, e tudo isso também era muito audacioso. A gente enfiar dentro do cenário todo esse universo de cores que eu apresentei nos figurinos, né? E estampas. Então, foi uma mistura muito louca. Graças a Deus deu certo. Poderia ter dado errado. Deu muito certo, inclusive, né? Então, 18 anos. Perdurou. Poucos duraram poucos. Cal, você tinha trabalhado outras vezes com o público infantil já, né? Não, só uma vez, na verdade. Então, mas qual que é a vantagem para você de trabalhar para esse público? Vantagem? Tem uma... Nenhuma, é muito mais difícil. É mais difícil? Muito mais difícil. Se você entreter uma criança que não se deixa enganar, é muito mais difícil. E eles cobram muito mais, né? A criança ou você se comunica com ela, ou ela vai mudar de canal, vai olhar para o lado, vai sair correndo. O adulto ainda você tem os truques, fala umas coisas meio interessantes, sabe? Criança não, criança ou a criança gosta ou não gosta. Mas o divertido de trabalhar nesse universo é você vivenciar de novo esse universo, né? É muito gostoso. É uma delícia. Uma delícia. A Letícia perguntou qual era o principal critério adotado na produção e gravação dos episódios, o que era indispensável para dar a essência do Castelo. Puxa vida. Achei difícil essa pergunta, né? Por isso que eu escolhi. Vamos perguntar pro gato pintado. Gato, está contigo, essa de intelectual. Não, é uma pergunta bem difícil mesmo, mas eu acho que o segredo, por incrível que pareça, eu acho que o segredo é simples. Era diversão acima de tudo. A gente se divertia muito gravando o programa e com o resultado do programa. O programa era divertido. Eu acho que o segredo tá, apesar de toda essa riqueza estética, estava na simplicidade mesmo. Que legal. Concordo com o gato. Muito bem. Aqui, a pergunta do Davi. Existe algum programa da atualidade que se equivalha ao Castelo? Cocoricó. Continua na TV Cultura. Claro. Só aqui, né? É verdade, né? Que é tudo tão idiota fora daqui. Enfim. A vida não... Né? As crianças não aprendem nada nos outros canais de TV. É verdade. Eles deseducam realmente. E 18 anos se passaram, nada de novo foi feito nesse aspecto. Eu acho que nem será. Acho que é uma realidade do Brasil a falta de interesse por esse tipo de programação educativa. É uma dívida da televisão brasileira com o público brasileiro. A quantidade de dinheiro que se gasta em produção televisiva, a porcentagem de programas de alta qualidade para criança é muito pequena. E televisão é uma concessão pública, né? Então eu considero uma dívida. Muito bem. Outro programa muito bom, né? Era o Gloob Gloob, que está nessa pergunta. A Ana Carolina Freitas perguntou: o episódio que mais me lembro é quando eles visitam a turma do Gloob Gloob, programa que eu já assistia antes do Castelo. Muito legal esse programa. Como foi a ideia de invadir outro programa da TV Cultura? Se tivesse o Cocoricó naquela época, a gente invadia o Cocoricó também. Porque programas bons, né? Por que não misturar? Foi uma ideia muito legal mesmo. Eu adorei esse episódio. Bom, vocês estão ouvindo um fundo musical aqui. Agora estão. Esse é um dos 18. Não é um dos 18, não. É uma das músicas, uma das trilhas do Castelo Rá-Tim-Bum, que comemora 18 anos agora. Sim. Ai, que delícia.
É. Você dançava no Castelo Rá-Tim-Bum na hora de gravar? Não, mas olha... Estão todos no casteloratimbu.com.br. As trilhas do Castelo, eu não citei os trilheiros do Castelo. São principalmente 3 caras que o André Bujanra, o Luiz Macedo e o Ziskind, que fizeram a maioria das trilhas. Houveram outros, né? Mas esses 3 fizeram a maioria. E se fizer, é uma obra-prima também, né? Você vê todas as músicas são legais e o disco é legal. É realmente é um caso à parte, né? É um produto... Você vê como o Castelo é um negócio único, né? É uma conjunção de talentos muito rara, né? Gente, é muito boa essa música, né? É da Celeste, né? Essa música tá na íntegra no culturabrasil.com.br, beleza? Lá você encontra a playlist completinha dos 18 anos de Castelo. Que beleza, gente! E olha só, agora o personagem do Pascoal da Conceição, Doutor Abobrinha, é um capítulo à parte, né, gente? Olha, esse tem uma história legal. Gente! Eu vim em homenagem a ele. Aí! Muito bom! Olha só, o Pascoal, o Henrique e o Eduardo relembraram um pouquinho esse personagem. Dá uma olhada aí. Tem um que eu gosto especial, é o que eu imito, o Bongo. Eu gostei de imitar o Eduardinho, porque tinha uma coisa que eu fazia como ator, né? Porque é o seguinte, porque eu chegava disfarçado, ninguém sabia que era eu, né? Mas eu estava descaradamente Doutor Abobrinha quase, né? E eles tinham que fazer cara de que não estava entendendo nada, que não... Esse cara tá estranho, né? Engraçado. E eu exagerava mesmo. E eu, pô, como assim esse cara? E eles fazendo cara de paisagem. Dança! Alguém falou em dança? Então, falou comigo mesmo! Bongo! Bongo? Ele se travestia de Bongo e quando a gente se olhava, a gente ficava falando o mesmo texto e a gente não parava de rir. A equipe ria, o elenco ria, a gente ria e era um desespero. Quem é você? Eu sou o Bongo. O Bongo sou eu. Eu é que sou o Bongo. O que eu mais gostei foi que o Abobrinha vira Tibi Perônio, né? Que ele bate na gente, bate em um, aí entra. E aí era um negócio que o Flávio tinha bolado, que eu não sabia, que a gente... Nem a gente sabia... O Perônio, no meio dessa confusão, ele não sabia quem ele era. Ele falou, poxa, então se você é o Tíbio e você é o Perônio, quem sou eu? Bem, eu sou o Perônio e um dos dois aqui é o mentiroso e o outro é o Tíbio. Eu não sou. Eu sou Perônio. Eu sou o Tíbio, tá? Então, quem sou eu? Foi muito existencialista. Foi um Tíbio Perônio existencialista. E aí a nossa mãe fez a gente tatuar na perna o P de Perônio e o T de Tíbio. Parem de mentir! As letras! Sim, as letras! Que letras? Nós éramos 2 bebês tão idênticos Que nossos pais tiveram uma ideia para saber quem era quem e tatuaram em nossas pernas um T de Tíbio. E um P de Perônio. Mostre sua letra, Doutor Abobrinha! Então era isso, né? Gente, sensacional. Não, essa hora do desmascarar o Abobrinha é sempre um grande prazer, né? Nossa, tirar a máscara dele. que demais. Mas a história do Abobrinha é Conta, interessante. Eu estava fazendo testes para o Abobrinha e aqui no estúdio do lado. E muitos atores excelentes assim vieram fazer o teste, atores de alto nível assim. E eu já estava falando, putz, para escolher isso aqui vai ser difícil, porque os atores adoram fazer vilão, né? Então eles se divertiam, saiu um Abobrinha melhor que o outro. Daí, de repente, o Pascoal da Conceição estava passando por aqui, porque ele fazia locução na rádio. E daí ele falou, o que tá tendo aí, não sei o quê, é um teste e tal. Daí ele entrou e fez. E pronto, ganhou. Ele não, eu saí do estúdio, fui falar para a produção, já tem uma Abobrinha.
Ele não tinha sido chamado para o teste, ele estava aqui por acaso e vestindo. Que incrível, Grande demais. Pascoal da Conceição. E como que era dirigir um personagem, Cal, que tinha que a cada hora incorporar umas novas características? Como é que era Foi uma isso? diversão absurda. Quando era o episódio do Abobrinha, era diversão na certa, assim. Que legal, Com meu. certeza. Que legal. Para todo mundo, porque tinha que transformar ele nos outros Sim. personagens. Ele se divertia a beça, os outros também se divertiam para tirar. Quem vai tirar? Eu quero tirar, eu que tiro. Que delícia. E os figurinos também variavam, né, conforme o episódio, assim. Variavam e todos também deixavam transparecer que era ele, né? É. Então a gente sempre manteve o sapato, Isso, a justamente. calça. E mudavam as coisas, sempre a gente tentava manter o laranja, que era uma das características dele, era o que dava, e o xadrez, enfim. Então tinham várias características do Abobrinha, assim, que a gente mantinha o personagem ainda, mesmo ele estando totalmente diferente. Não, mas né? aquela voz, já dava pra saber que era bobinha, né, gente? Não adianta, não adianta. Me engana que eu gosto, né? Não, Cal, Oi. Cal, você estava contando agora do professor Abobrim, É. essa história desse castelo será mel, já estava no texto ou foi ele que incorporou? Olha, eu acho que foi ele, viu? É muito a cara dele, né? Tem esse tipo de bordão tem mais cara de ator inventando, né? Não, porque é muito bom, é muito legal quando você trabalha com ator inteligente, porque e criativo, né? Porque eles trazem coisas, né, novas e tal. E certamente, eu acho que isso deve ser dele, sim. Cal, você dividia a direção, né? Como era pensada essa divisão? Porque a gente tinha que gravar muita coisa, né? Então tinha o episódio mesmo, né? Que se passava dentro do castelo, com os personagens do castelo. E tinha os quadros, o Tibio Perônio, a Lani Lara, os bailarinos, as passarinhas, que eu adoro aquele quadro. As passarinhas é um negócio... E um monte de quadros. Então tinha muita coisa para gravar. Então a gente tinha um time de diretores, né? Eu fazia a direção geral e tinha mais, não sei, uns 4 diretores e alguns diretores convidados. A Eliana Fonseca, por exemplo, dirigiu todos os episódios os quadros da Morgana. Quem mais que fez? O Renato Fernandes dirigiu bastante coisa. Enfim, a gente... um diretor que foi muito legal no Castelo, que faleceu também, que é o Fernando de Souza. Fernando de Souza, muito bem, Fernandinho. Que foi muito legal também a participação dele. E teve uma triste perda também, né, Fernandinho? O que fazia o mal, né? Um manipulador de bonecos chamado Cláudio Checkmate. O Checkmate, que fez também perdemos. Que fez brilhantemente o mal. Ele manipulava e a voz dele fazia o boneco do mal. E fazia o porteiro também. Justamente, o porteiro e o Fernandinho fazia... Você fazia o gato o rapaz que está aqui embaixo fazia... Quer dizer, me faz, não é? O gato e também o fura-bolos. O fura-bolos, E também o relógio. O relógio Eu posso também. dublar o relógio, quer ver? Dubla um pouco. Olha a hora! Olha a hora! Olha a hora de ir embora! Morcego, ratazana, baratinha e companhia! Está na hora da feitiçaria! Que delícia, gente! Que demais, Que cara. demais! Como você guarda suas vozes assim? Você puxa um arquivo assim? Na verdade, vai pelo bordão mesmo. Entendi. É mais fácil encontrar o personagem pelo bordão do personagem. Entendi. Muito bom. Que legal. Que demais. É bom que vocês responderam a pergunta da Ana Clara agora, que estava louca para saber sobre o mal. Também tem o El Sinurre. Não sei como se habla isso. É verdade que é inspirado no castelo do Frankenstein? E a presença de um professor de português em todas as gravações. Isso é verdade. Naquela época, na TV Cultura, a gente tinha essa preocupação de ter um professor de português que corrigia os erros mais graves que os atores faziam durante a gravação, os roteiristas e os atores, né? Mas era sempre uma guerra, coitado, com o professor, ele sofria, porque às vezes ele mandava a gente repetir, só porque ao invés de ele falar você, falou você vai, e daí, coitado, a gente sofria e ele sofria também.
Mas a gente foi achando um equilíbrio e deu tudo certo. A outra pergunta qual que era? Eu queria que você falasse mais sobre o Frankenstein. Não, o eu acho que o castelo ele é uma mistura de muita coisa, assim. A ideia básica do castelo, como disse o Silvio, era de ser uma casa mal assombrada dentro da cidade, um casarão mal assombrado, esse que a gente passa. No meu bairro hoje ainda tem um. E todo bairro, toda cidade tem um lugar que as crianças passam meio com medo, porque é mal assombrado e tal. Essa é a inspiração inicial. E daí veio um monte de coisa, o Silvio já falou dessas referências e tal, eles que puxaram para ficar um castelão mesmo, para ficar mais imponente. E, enfim, todas as referências da nossa infância e de artistas a gente foi usando. Demais. Gente, o Castelo virou uma série de livro, teatro, e você dirigiu o filme do Castelo. Foi. Como é que foi, Cal, transformar um conteúdo tão popular na televisão para o cinema? Olha, foi divertido. Foi uma decisão difícil, na primeira decisão, assim, que eu tive que ter, quer dizer, não tive que ter, mas eu tomei essa decisão. Poderia ter tomado outra. Foi diferenciar bastante do Castelo da televisão. Uhum. Então, eu achei e acho, não me arrependo, acho que foi legal, fazer um Castelo com a linguagem de cinema. E então algumas coisas foram diferentes, mas eu acho que deu certo. Ficou um Castelo bacana de cinema. Teve algum desafio assim, você pensou, nossa, isso aqui eu preciso conseguir fazer? No filme? Ao transformar o passado de TV para o cinema, assim? O maior desafio foi o personagem do Nino ser feito por uma criança. Esse foi o maior desafio. Eu achei que no cinema, como a tela é muito grande, é tudo um pouco mais verdadeiro, a gente precisava um pouco mais de, sei lá, de verdade, né? Sim. Isso foi a decisão mais difícil, assim. Tem uma má notícia para vocês. Tá Está acabando. quase acabando. Quase. Mas antes, vamos ver uns depoimentos. De quem? 18 anos depois, é um susto você encontrar adultos. É um susto e uma coisa gratificante você encontrar adultos e dizer, você fez parte da minha formação. Era um programa que, por exemplo, que eu tenho até agora, até a todo momento, uma porção de gente que vem e fala, obrigado por aquele programa, obrigado por aquilo. Eu fui secretário da Identidade e da Diversidade Cultural, visitando uma aldeia indígena no Xingu com o Gilberto Gil, que era ministro, né? Então, nós participamos de um ritual numa aldeia Bororo e, de repente, os índiozinhos, quando acabou o ritual, eles vieram todos atrás de mim, tio Vitor. No seio da comunidade indígena, no meio da floresta amazônica, de repente o Rá-Tim-Bum chegou. Aí um dia eu estava chegando em casa, aí o meu vizinho falou, de lá de cima da janela, peraí. Dali a pouco desce ele com o filho dele, né, segurando o filho, puxando a criança, e o moleque com medo e tudo mais. Ele falou, filho, esse é o doutor Abobrinha. Mas o menino gritava, urrava, ele vai quebrar nossa casa, minha mãe tá lá, sai daqui. Sabe aquele trauma? Eu falei, pô, caramba. Numa praça de Cádiz, num festival de teatro internacional que tinha, e de repente as crianças ali estavam presentes e de repente uma menina que tinha passado férias aqui no Brasil tinha visto o Rá-Tim-Bum, de repente uma criança espanhola que veio me perguntar se eu era o tio Vitor, né? Numa outra ocasião que a gente foi com a peça do Castelo Rá-Tim-Bum, a gente estava fazendo, em Florianópolis, num ginásio lotado, porque era um sucesso absoluto. Aí na hora que eu entrei, eu girei, não sei o que, e eu escutava, acabou. Aí eu virei para o Henrique Streuter, que faz o Perônio, eu virei e falei assim, estamos ferrados, vamos ser linchados, eles estão gritando, cai fora. Aí ele falou, não cai fora que eles estão gritando. O mais interessante é que você já encontra adultos que foram crianças e têm filhos e falam, eu faço meus filhos assistirem o Castelo, que é mais louco ainda. Você fala, ai, que esquisito, que coisa
esquisita. Eu quase me sinto com 300 anos. Hoje eu vejo pessoas com 28 anos, com 30 anos, falando assim, você me formou, você me ajudou vamos dizer, a criar meu imaginário e a ser a pessoa que eu sou hoje. Isto é bom, isto é mal. Eu não tenho... É assustador. A gente sentia, vamos dizer, fortemente o papel, né, que educação e arte têm para formação, né, desse novo Brasil. E certamente o Castelo contribuiu enormemente. É completamente gratificante entender que talvez eu tenha, sim, cumprido a minha função, tenha tido a oportunidade, que a oportunidade também nos é dada, de cumprir a nossa função de artista e de colaborar para a sociedade que você vive, para o meio que você vive. Só o fato de eu ter feito o Rá-Tim-Bum seria o suficiente para mim. Justamente porque toca esse mundo mágico e esse mundo tão importante que é o mundo da criança, né? E da formação do cidadão, do ser humano, da pessoa que vai vir aí. Cal, como a gente viu no depoimento do Mamberti, o Castelo tinha um papel social também, né? Para você, qual o grande papel do Castelo hoje, 18 anos depois? Ter criado vocês. Ter ajudado na criação de vocês. E para você, gatinho? Nossa, tô muito emocionado agora. Para mim é um momento todos lindo. Estamos. Sabe, 18 anos depois, de repente ver meu trabalho, o trabalho do Cal, nosso trabalho todo, né? Uma equipe linda que se uniu para fazer uma coisa tão bonita. Obrigado a todos. Lindo, lindo. Gente, é o seguinte, o Cal chamou o gato o tempo inteiro de Fernandinho. Aí você pergunta, gente, mas quem é esse Fernandinho? A gente mostra. Fernandinho Gomes, venha pra cá. Obrigado, gente. A intimidade do Cal com o gato, ele conhece tão bem o gato que já chama pelo nome de Fernandinho. Eu só queria deixar registrado uma coisa aqui. Foi talvez o maior presente da minha vida. Os dois maiores presentes da minha vida estão diretamente ligados. Ter feito parte do Castelo Rá-Tim-Bum. Acho que tudo que a gente falar aqui é muito pouco perto do que a gente viveu e do que a gente sente do público que assistiu. E outro, ter a oportunidade de ter começado profissionalmente dentro da TV Cultura, que é a casa do Castelo, do Cocoricó, do Bambalalão e do Gloob Gloob, X-Tudo, e tantos outros programas levados muito a sério, voltados para a criança. Então, quer dizer, só tenho que agradecer a TV Cultura e agradecer a vocês, ao Cal, que deu a oportunidade de participar da família do Castelo. Valeu. Muito bom. E a pergunta que não quer calar. Cal, daqui para frente, quais são os outros projetos para o público jovem? Tem coisa rolando aqui na TV Cultura, viu? O Fernandinho pode falar um pouco dos projetos dele, Cocoricó ao vivo, né, Fernandinho? Pois é. Aqui para começo do segundo semestre, a gente vem com um projeto abusado aí, mexer um pouco no Cocoricó, ele passa a ter 1 hora de duração, ao vivo, todos os dias. Então, quer dizer, isso já é uma brincadeira. Na verdade, tem uma coisa muito legal. A gente está tentando, dentro dessa história que a gente tem de TV Cultura, da raiz da TV Cultura lá dos infantis, a gente está tentando cada vez mais voltar a produzir coisas aqui dentro voltadas ao público infantil. Então, a gente tem hoje o Quintal da Cultura, tem o Cartãozinho Verde, que acabou de entrar no ar, e tem projetos novos do Cal aí, se Deus quiser, segundo semestre, ainda esse ano, se Deus quiser, vem coisa nova, e até para o ano que vem, vamos ver. Isso aí. A gente está fazendo um projeto, já está escrevendo, para jovens, para adolescentes, chamado Pedro e Bianca. É uma história muito legal de 2 irmãos, vou contar só um pouquinho. É um casal de irmãos gêmeos, filhos de um casal misto, né? O pai é negro e a mãe é branca. E os gêmeos, a menina é negra e o menino é branco. E é um caso em 1 milhão que pode acontecer. E é muito divertido o programa e muito emocionante e divertido.
quero saber mais. Vou ter que matar a curiosidade Vai quando? esperar, eu acho que deve estrear, não sei se a gente consegue fazer, Fernandinho, até outubro. Já Segundo semestre. Segundo semestre. Aê. Gente, todo aniversário tem bolo, certo? E aqui não seria diferente. Temos um bolinho para comemorar os 18 anos do Castelo Rá-Tim-Bum. Olha só, que bolo lindo, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigada, gente, Cal, Gardim. Parabéns para vocês, para o Castelo, que é foi uma ideia genial, de verdade. Parabéns para vocês mesmo. Obrigado, querido. E parabéns por esse programa lindo que vocês fizeram aqui na internet. Yes! Muito incrível. yes. Incrível. Blandini, de novo, valeu, cara. Eu queria agradecer muito boa vocês. Ideia. Muito bom o programa tá ótimo. Foi muito bem preparado, não esperava uma coisa tão bem produzida. Parabéns. Merecido, queria agradecer mesmo, porque vocês fizeram a minha infância, a minha vida atual, fizeram retocar a maquiagem, quando eu vi tudo isso que eu não tinha me preparado psicologicamente para isso. E vocês que não conseguiram ver na íntegra o programa, não se preocupem, porque ele estará disponível no nosso site, casteloRá-Tim-Bum.com.br. E lá você também encontra muitas fotos, perfil dos personagens. E para matar a saudade, dá para rever os 90 episódios. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Cal, Obrigado Gardim, a vocês, Fê. querida. Linda. Obrigada, obrigado. gente, mesmo. Até a próxima. Parabéns, Castelo! Muito bom.